só uma dica para quem realmente já com a carteira da OAB, já está nesse processo, com a carteira da ordem lá, já nesse processo, qual área que você acha que as pessoas poderiam se despertar para poder ir para lá? Só lembrando, gente, que a gente está falando Brasil e Portugal. Portugal tem aproximadamente 10 milhões de portugueses, né, habitantes. E no Brasil nós somos 200 milhões. Então eu não tenho números aqui para falar quantos advogados são inscritos em Portugal. Eu tenho uma noção, mais ou menos uma pesquisa rápida, que de brasileiros inscritos em Portugal é mais ou menos 4.500. No Brasil, nós somos 1.500.000 advogados. Só que aí a proporção, Portugal tem 10 milhões de habitantes, Brasil 200 milhões. Então, assim, o que você acha que é uma área que a pessoa que está lá poderia se despertar para estudar, e que vai despertar o interesse do nacional, do português? Porque geralmente o brasileiro vai para lá e se identifica muito com o brasileiro ou com os imigrantes de outros países que tem aquela afinidade, aquela segurança de estar falando com você. O que você acha que um brasileiro poderia chegar lá e falar assim, olha, eu vou me especializar nessa área e vou criar autoridade? Qual que é a dor maior lá que possa atrair esse tipo de cliente? Eu acho que português... para o português... Isso, para o português, porque deve ter um preconceito ali. Eu acho que para o português essas questões assim de civil mesmo, contratos, eles não têm um direito do consumidor tão forte como nós temos aqui. Olha! E eu acho que, eu não me especializei nisso, mas eu acho que especializar nessas questões assim do consumo, de contratos não cumpridos, né? Responsabilidade civil, eu acho que tem mercado com os portugueses. Mas também vou falar algo que falta para o mercado com os estrangeiros. Nós brasileiros, inclusive. Algo que eu não atuo e que algumas pessoas me procuram assim. Nós temos até uma parceira que é qualificada nisso, mas a gente vê que às vezes tem pessoas que procuram e a gente não consegue suprir. Por falta de especialização. Exato. Então são essas questões que às vezes precisam de um contador, de um contabilista, mas que alguns advogados fazem também, que é a saída definitiva do Brasil. Quando você tem que dar a saída definitiva para não ter uma bitributação, outras questões que são muito perguntadas também, aposentadoria, quanto tempo que eu posso levar daqui para lá ou de lá para cá, quanto tempo eu trabalhei fora e posso trazer para cá. Questões previdenciárias e tributárias. Quais são os documentos necessários? Se um advogado ficar atento a isso, ele souber quais os formulários ele precisa lá, quais os formulários ele precisa aqui, quais documentos, como eu já tenho essa expertise, por exemplo, casamento, a pessoa, eu quero casar em Portugal, já sei tudo que precisa. Eu quero aposentar em Portugal. O que ele precisa de levar do INSS aqui? Qual que é o processo do INSS aqui? Qual que é lá? Como que vai fazer esse cruzamento? Como é que você pode recorrer disso? Eu acho que isso ainda falta lá. Olha, sabe? gente, olha a dica. Olha a dica.